é das pessoas que continuaram em campanha. Porque a gente precisa descansar as pessoas e a gente. Então a gente vai falar sobre campanha eleitoral, sobre governo, mas a gente tem que sair. Em algum tempo a gente sai, aí a gente vai falar sobre, sei lá, feminismo, transfeminismo, pautas étnicas racial. A gente vai falar sobre outras coisas, né? Quando a gente elege o presidente da República, a gente desce do palanque de candidatos de eleição e vai para a pauta política, social, sabe? E isso, quando a gente volta de novo para a política, como vai ser agora em 2026, a gente está com todo o fôlego, toda a força. Mas as pessoas me deixaram cansada da campanha eleitoral. As pessoas não largaram a campanha eleitoral em 2022. Tá chato. Meu Deus do céu, meu sentimento é o mesmo. Exatamente que eu sinto aí, que você está falando pra gente aí, exatamente o meu sentimento, eu penso mesmo, principalmente em se falando em rede social, como você mesmo disse, né? A gente se cansa até mesmo da esquerda, né? Porque, pelo amor de Deus, como que a gente Eu, pode ver gente de esquerda estando reclamando aqui, eu sou uma influencer, não sou remunerada por PT. Ô, Jaque, tu já foi remunerada nesses anos todos que muito tu pelo milita dentro da contrário. esquerda? Muito pelo contrário. Pelo amor de Eu Deus. pago para ser filiado É, no PT. Essas pessoas não entenderam. ah, Eu eu pago. tenho ódio de gente que fala essa merda já aqui. Mas eu pesquisei, o que que eu pesquisei aqui, ó, para eu conseguir isso? Porque eu também fico desmotivada dentro dessa militância que a gente vê dentro do TikTok, né? Eu espero que realmente isso seja apenas um recorte e que eu não encontre essa bosta toda dentro da realidade. Mas eu compreendo também que rede social é um recorte da própria sociedade, né? Então a gente, embora seja realista, né? É esperançoso, a gente também é realista, né? Então eu vi aqui os dados aqui do meu município, né? Eu estou num local bem Santa Catarina, tu já sabe como é, né? Então, mas o governo federal fez políticas públicas dentro de Minha Casa Minha Vida, em que destinou um percentual desse programa para moradores de rua, do qual o prefeito da cidade se negou a buscar esse programa para o município. Outra coisa que eu também não encontrei e procurei aqui sobre Sorriso Brasil, que também é um programa federal que não vem para a minha cidade, porque o governador também não trouxe, né? Então, eu estou indo dentro dessa diretriz, entendeu? De trazer realmente programas de governo que estão aí para que os governadores e prefeitos busquem isso para as necessidades da população e que não trouxeram, sabe? Eu estou dentro dessa vibe nesse momento de eu conseguir, como você disse, para eu poder ir para a rua, entendeu? Porque eu também fico exatamente assim como você, desmotivada por ver essa bosta que a gente vê aqui, inclusive dentro da militância da própria esquerda, que fala um monte de bosta e não vê o que é realmente importante, que são as políticas públicas que precisam ser levadas para a população, sabe? Aí eu Eu, tô com ódio hoje que, meu Deus. eu sou dos grupos sociais, sabe? Aí, como faz? As pessoas querem reunião, querem reunião. Um grupo quer reunião, quer para resolver os assuntos daquela ocupação. Outro grupo não quer. Enfim, aí a gente faz a assembleia uma vez por mês. Aí a gente vai falar do todo. É, durante outros tempos, durante esse mês, a gente vai naqueles locais que as pessoas estão querendo conversar sobre alguma coisa. Aí a gente vai na quadra, a gente divide rua, divide quadra, a quadra de fulano, aí põe dois coordenadores. A coordenadora resolver, a gente não faz uma assembleia para todo mundo, a gente vai lá. Porque assembleias ou política debatida todo o tempo cansa. As pessoas vão se cansando, Rose, vão saindo. Então as pessoas querem saber disso. Nossa, mas esse Brasil sorridente, né? Se a gente vai falar, isso é pauta social, é política aplicada, mas são pautas sociais. Então a gente vai debater, gente, olha, esse tipo de política está faltando aqui. A gente tem que ir conversando outras coisas. Mas preste atenção, se as lives de hoje, não, e pega uma live hoje, pega uma live em 2022, vai ser a mesma coisa. E com as mesmíssimas pessoas. Então, quando chegar 2026, as pessoas estão esgotadas. Eu estou falando das pessoas, não estou falando das pessoas politizadas, eu estou falando das pessoas que pegam o celular, vêm do trabalho, aí olha assim e fala, nossa, chatice, de novo, quero não. Sabe? A gente tem que se reservar para fazer a campanha eleitoral na época de campanha eleitoral. Porque quando as pessoas estão interessadas em saber. Durante todo o tempo, a gente tem que estar falando de outras políticas. A gente tem que cutucar. Tipo, Rose, você mulher,
As políticas sociais estão chegando. Você tem que fazer, tem que criar esse interesse da Rose, mulher, ver se as políticas públicas né, nacionais estão chegando até ela. Não é fazer essa rivalidade. Eu vi companheiros aqui fazendo rivalidade contra pessoas que estão reclamando das suas necessidades. Não, porque o governo do PT, sim, ninguém está negando que é ruim. Aliás, que é bom. Né? A gente reconhece que é bom. Mas as pessoas precisam falar das suas necessidades, o que ainda falta, o que não chegou nela. Né? E lá na campanha, a gente vai falar da política nacional, que é boa, né? que no geral foi para todo mundo. Agora, é uma discussão, né? Eu vejo as pessoas, quando sobe um vaqueiro desse da vida, vão dar informação a ele. Eu não dou. Não é falta de informação, o caso dele. É falta de caráter. Então, quando eu subo essas pessoas, eu pergunto, como que foi? Quando começou? Sabe? Eu vou perguntando e ele não vai me respondendo, porque ele não sabe. É só falácia. Então, ele mesmo cai, eu faço o corte e exponho na rede social. Entendeu? Tô cansada das Então, lives. a maioria das pessoas aqui, eu de vez em quando vou em umas lives aí que trazem, né, tanto a esquerda quanto a direita, não a extrema direita, mas trazem a direita. Eu acho que aí o debate ele é válido, né, porque a direita, a gente sempre dialogou com a direita, né. Eu lembro que a gente era aquela briga entre os mortadela e os coxinhas. Isso a gente sempre teve. Foi um debate muito saudável sempre e a gente sempre conseguiu fazer isso. A gente encerrou esse debate quando vem, né, então, o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é aquela coisa extremista, não tem proposta, não tem coerência, não tem nada. O objetivo deles é defenderem, né, o inelegível, que já está inelegível, gente. Não dá para fugir de uma realidade política. Isso daí é a realidade para os bolsonaristas hoje, mas com certeza terão um representante também. Agora, quando a gente está falando sobre políticas públicas, a gente se pergunta. E aqui na rede social, eu de vez em quando consigo entrar numa live que a gente tem essa proposta e a gente pergunta para quem é de direita quais são as políticas de salário mínimo, por exemplo, de um governo de direita e de um governo de esquerda. Nem mesmo os esquerdas sabem responder. E isso é péssimo, sabe, Jaque? Eu fico me perguntando, assim, o quanto que realmente as redes sociais traz essa ideia, né, de entender, de falar sobre política. Porque é uma coisa tão óbvia, né, essa diferença. Porque existe, sim, uma lei que foi a partir de 2023, de uma proposta de salário mínimo, de política pública sobre salário mínimo, em que ela gera no sentido de você identificar o salário mínimo atual, buscar o imposto de renda do ano anterior mais 2,5%. Essas sempre são as políticas públicas de governo de esquerda para tratar sobre salário mínimo. Agora, qual que é a direita? A direita é o salário mínimo atual mais o imposto, a taxa de inflação do ano anterior, só. Não existe aumento real. Né? E quando a gente entende isso básico, a gente consegue entender muitas outras coisas. Mas a maioria das pessoas não tem sequer esse entendimento, sabe? Isso para mim isso é muito complicado. Então, assim, parece que a nossa estadia dentro das redes sociais, do TikTok, me parece assim aquela coisa de ficar brigando um com o outro. Acabei de saindo de uma live brigando, assim, a pessoa ela se incomoda com questionamentos, né? Porque, como eu disse, nós, enquanto esquerda, a gente não ganha nada para estar aqui. E a gente se incomoda com pessoas que vêm de esquerda reclamando que o governo Lula não paga ela por ela ser uma influência digital. Pelo amor de Deus, isso é muito sério quando a gente está falando de pessoas que têm reconhecimento de redes sociais. E isso me incomoda profundamente, porque eu não tenho inveja nenhuma, não. Eu nem abro live para nem competir, mas eu estou sempre na barra de rolagem para intensificar a fala dessas pessoas, já que elas têm tão boa audiência, né? Mas mesmo assim as pessoas ficam incomodadas, entende? Isso para mim não vai ter resultado nenhum em termos de, sabe, de realmente a gente fazer uma conversa sobre o que é política brasileira, né, em detrimento do que são a nossa vida enquanto trabalhador. E a gente está muito longe disso, assim, eu percebi hoje, assim, quando eu tive como eu fiquei incomodada com uma pessoa que tem muita repercussão aqui nas redes sociais, sabe? Eu não tenho nem vontade mais de militar, de falar sobre política, porque tenho isso, entende? A gente tem que conviver com isso. Infelizmente. Eu peguei essa prática há algum tempo, olha, veja como que é. Aqui é uma live. Não dá pra eu ficar mostrando, senão. Não, tô ouvindo o que ela tá falando agora.
Mas a questão não é o governo passado, é a questão do governo agora. De 13 anos, de 14 anos para até agora. E a questão não é o governo passado, você acabou de falar que o PT tem 30 anos. Isso a gente sabe que é mentira, né? O Lula passou 8 anos, a Dilma 3. Isso não dá 30 anos. Agora, vamos avaliar as políticas públicas feitas pelos governos. Você vai me dizer as políticas públicas do governo de direita e eu vou falar as políticas públicas dos governos petistas. Você poderia me falar as políticas públicas do governo de direita? Não, a passada veio do interior do governo de direita, realmente eu nem lembro mais. Eu lembro mais agora a briga que o Lula está fazendo com o Brasil, que está acabando, que o Brasil não vai entrar endividado no ano que vem. As próximas eleições vão entrar endividado, está um rombo. Deixa eu falar já. Você não vai soltar leite. Esse ano a gente tem superávit. Você sabe o que é superávit? E superávit da onde? Da onde? A gente tem. Se até a Globo que vocês acreditam falou que está quebrado. Deixa eu falar. Até a Globo que vocês acreditam. Escute, me dá o número de déficit do governo atual, nesse momento. Nesse momento não tem como dar, como pesquisar. Eu estou trabalhando. Tem. Acabou a discussão. Entendeu você? Acabou. Exato. Você viu quando Não dois tem. falam a ele? Exatamente. Ele quer E olha que a gente está numa geração, né, que diferente da minha geração, a gente agora tem informação em tempo real. É só a gente ir no Google e dizer qual é a taxa de inflação de 2025, qual é a taxa de inflação de 2022, qual é o salário mínimo de 2024, 25, qual é o salário mínimo de 2022. É tão simples, né? Para nós é simples, mas para essa galera é isso. Eles não estão preocupados com a política, eles estão preocupados em combater o governo atual, entendeu? E é isso que é muito triste. Por quê? Porque nós temos todos os resultados e todas as pautas que nós temos nesse governo são melhores. Foi no ano final do governo Bolsonaro, porque em todos os 4 anos do governo dele, ele trouxe sempre um déficit. No último ano, em 2022, mesmo eles não pagando conta, mesmo ele não tendo programas nenhum de políticas públicas, ele encerra assim 2022 com um suposto superávit de 54 bilhões de reais. Mas aí nós também faríamos isso se a gente não prestasse atenção nas contas, né? Eu E as gosto de pessoas não trazer, sabem disso, Jaque. eu gosto de trazer aqui para casa, né? Eu vou contratar, né? Eu vou contratar uma menina para limpar a minha casa, eu vou contratar uma para lavar minha roupa, é, e por um acaso eu vou fazer um job, né? Um freelance, para a gente conversar para a população, né? Vou fazer um freelance. Vou ser contratada aí mais um dia ou dois, né? Eu vou vender minha bolsa de trabalho por mais 2 dias. Só que vai ser só esses 2 dias. E aí eu chego em casa e eu não pago essas meninas que trabalharam para mim, essas duas, né? Sendo que eu ganhei um dinheiro a mais. Eu fiz um trabalho, eu emprestei alguma coisa para alguém e eu ganhei esse dinheiro a mais nesse mês. E aí eu não vou pagar essas duas meninas, o dinheiro dessas duas meninas vai me sobrar, né? Então vou conseguir colocar que o meu ganho esse mês foi maior. A gente bota isso no governo Bolsonaro, foi isso que ele fez. Ele privatizou, ele jogou contas para depois, e aí as contas ficaram parecendo que estavam ok. Né? Sendo que foi aquele momento, aquele ano, aquela coisa não ia existir mais. Assim como não vai, mesmo se ele tivesse ganho as eleições de 2022, ele entraria no buraco, porque o déficit que estava previsto era para 400 mil milhões de reais de déficit. Em dezembro de 2022, o Congresso já aprova com déficit, né, nas contas públicas. Então, se o governo Bolsonaro ganhasse, ele ia entrar com déficit. Então, é simples. Vamos pegar a política nacional, vamos colocar dentro da nossa casa que a gente entende. Ou será que não é falta de entendimento? Será que é vontade de sofrer? É paixão pelo seu agressor? Sinceramente, eu até entendo que uma boa parte da população não entenda, não saibam, né, nada sobre política, enfim, mas boa parte dessa galera que está aí nas redes sociais, essa galera que vem em barra de rolagem, fazer perguntas ridículas, sabe, que é tão, né, eles sabem disso, mas é aquela coisa, é a paixão, né, a paixão pelo seu político de estimação, e daí em relação a isso a gente pouca coisa pode fazer, né, porque a pessoa, ela não importa se o governo Lula está trazendo
benesses para o Brasil, está lá na China, né, tratando, fazendo acordos bilaterais para trazer, porque a gente aqui no Brasil, a gente vive muito sobre aqui nós temos um único transporte que é o rodoviário, né, então quando a gente tem 27 bilhões de reais de investimento para trazer ferrovias, para melhorar todo esse transporte, é sensacional, mas quando as pessoas não compreendem algo básico, assim, eles estão lá falando, ai, o Lula tá fugindo, gente, pelo amor de, né, é tão infantil isso pra gente, né, que a gente tem preguiça realmente de explicar que um presidente não pode ficar sentado numa cadeira, trabalhando 2 horas e meia, como fez o Bolsonaro nos 4 anos, né, e Lula busca o Brasil, não é Lula, ele está representando um país como nós, fazendo acordos para melhoria, né, das nossas políticas, do nosso país como um todo, visando, por exemplo, o transporte ferroviário, e duvido que qualquer pessoa, seja ela de esquerda, seja ela esquerda raiz, seja ela extrema direita, que vá questionar um programa desse, gente, pelo amor de Deus, né? É tudo que nós queremos para melhorar aí o nosso transporte, principalmente quando a gente aumenta isso para o transporte ferroviário, né, Jaque? Isso é o nosso sonho enquanto país, na verdade. Você me fez lembrar do Zorro Total, viu? O Zorro Ah, Total tinha um quadro que falava, lá vai o Lula aí, lá vem eu o Lula lembro. vindo. Que era falando das viagens, né? Por Aham. que isso? Porque até antes do governo Lula, o Brasil era visto como o quintal dos Estados Unidos. Né? Quando os Estados Unidos quis dar o golpe para barrar o comunismo, ele botou seus navios aqui nos portos, próximos aos nossos portos. Porque aqui eles tinham como quintal dele. Quando o governo Lula entra, ele começa a viajar, ele começa a mostrar o Brasil para o mundo. Ele começa a dizer, olha, isso aqui é uma soberania, isso aqui é um país que tem rico, tem como exportar, tem produtos, tem de tudo, tem até mão de obra. Né? Então o Lula começa a viajar muito. E isso vai dar impacto, porque hoje somos conhecidos como uma possível potência. A gente está dentro dos 10, né, das 10 economias mundiais. Então, é graças a essas viagens do Luiz Inácio Lula da Silva. Presidir o país também é fazer o fortalecimento desse país para fora. É mostrar ao país a potência que tem esse país para o mundo. Para a gente não ser visto mais como o quintal dos Estados Unidos, que os Estados Unidos diz que hora que vai ter golpe e que hora que não vai ter. É fazer essas parcerias com China, com tudo que é potência econômica, porque quando os Estados Unidos falam, olha, vamos sancionar o alumínio, o país Brasil tem outros mercados, tem outros parceiros para importar e exportar. Fugiu da sua ignorância, da sua toperice, da sua falta de imaginação ou conhecimento do que é o presidente, do que é um executivo. Né? E tá certo, tem que fugir. É preciso fugir desse tipo de gente. Falar com esse tipo de pessoa, eu não faço isso. Não dá mais para mim. Exatamente, é muita preguiça, né? Porque eu acho que os brasileiros nunca foram tão burros como eles estão sendo agora, né? Nós temos aí o Lula, que ele, embora a gente tenha assim muitas questões de elogio, mas nós não estamos defendendo o Lula, nós estamos defendendo a política que ele faz. A política que ele faz para um país como o Brasil. Nós crescemos, o nosso PIB atual é 3,4, gente. Isso é um marco histórico. E olha que Lula pega um Brasil assim muito difícil de gerir, né? Muito difícil. O bolsonarismo ele simplesmente anulou muitas políticas públicas, né? Ele destruiu todas elas e ele traz dentro da gestão dele não só aumentar PIB, mas também fazer sua política pública, trazer os programas sociais importantes que nós precisamos. E ele não faz isso porque ele é bonzinho, ele faz isso porque isso movimenta justamente a economia interna, porque todo o dinheiro que é ganho aqui é gasto aqui. É diferente quando a gente investe, por exemplo, no grande empresariado que ganha o lucro, e o lucro ele investe num banco da Suíça, por exemplo. O Bolsa Família é uma transferência de renda, um programa de transferência de renda, onde a pessoa que ganha esse dinheiro, onde ela ganha R$ 600, ela vai usar esse dinheirinho que ela ganhou para comprar no mercado do lado, no mesmo bairro. Então, esse dinheiro nunca vai sair do Brasil. É muito diferente de um investimento para o grande empresariado, para o grande mercado. E Lula sabe disso. Tanto é que
todos os nossos economistas de mercado sempre estão dando a projeção econômica do Brasil. Por quê? Porque eles nunca contam com o poder de compra dessa população, desse grupo que é mais vulnerável. E é por isso que as políticas, a gestão de Lula, ela sempre dá certo, porque ela investe na nossa população trabalhadora. E é isso que a gente tem que potencializar. Mas, infelizmente, concordo muito com você. A gente fica com preguiça de falar o óbvio para essa galera que ainda insiste em defender um governo que, inclusive, está inelegível e sequer tem um único programa político do Brasil nos 4 anos que ele esteve presidente, mas essa galera ainda está aí, sabe, defendendo, dizendo que era muito bom, volta Naro, o cara tá inelegível, o cara tá sendo acusado por um monte de questões, inclusive de golpe de Estado, mas tem uma boa parcela da população que ainda defende essa bosta, e é por isso que o Brasil, ele tende a sempre dar um passo para frente e 2 para trás, porque a gente tem patriotas, mas patriotas estadunidenses, e nunca patriotas brasileiros. Patriotas brasileiros somos nós, que queremos, né, o nosso país sempre crescendo, em todas as instâncias humanas, sociais e econômicas que nós temos enquanto país, né, Jaque? Sabe qual é o problema que a gente vai ficando apaixonada pelo Lula? E, e isso até meio que prejudica o nosso jeito de cidadão de pensar. É porque a gente teve a direita no poder que só privatizou e só precarizou o direito do trabalhador. E aí a gente passa um tempo, volta à direita, e qual o primeiro passo que a direita faz? Precarizar a classe trabalhadora, né? Vai fazer a reforma trabalhista, que é dizer que o patrão pode negociar com o empregado, sem condições desse empregado negociar quando a gente tinha 14% da população brasileira em situação de desemprego. Então, ninguém é besta e negociar com o patrão. A reforma previdenciária, que também, mais uma vez, vai precarizar esse trabalhador, né? Retirar ministérios que são tão importantes, porque o nosso país é muito grande, os nossos cidadãos são diferentes, a classe trabalhadora tem suas especificidades. Então, quando o Lula volta, né, e começa a valorizar o trabalhador, botando de volta o status de ministério, os direitos humanos, e aí incluindo dentro desses direitos humanos, reconhecendo o humano que é a pessoa trans, que é a pessoa LGBT, e direcionando, fazendo contagem de corpos, né? A gente vai reclamar assim, nossa, mas no governo de esquerda aumentou. Não aumentou. É muito pelo contrário. Está sendo contado as vítimas, está sendo denunciado, está tendo providências políticas de investigar o que está acontecendo com essa população. Essa população passa a fazer parte, inclusive na contagem desses corpos. Por quê? Né? E aí a gente vai aplicar políticas públicas. Então, é por isso que a gente vai se apaixonar por esse Lula, ao ponto de ficar meio idólatra do Lula, por causa disso. Porque a gente experimentou 500 anos de política sem a classe trabalhadora participando, né? Sem a parcela que é mais oprimida, a parcela que é mais explorada. Aí entra esse governo Lula, inclui esse povo trabalhador, essa classe trabalhadora, dando importância a catadores de reciclagem. Né? Antes, jamais, catador de reciclagem é alguém que não precisa de nada, só do lixo dos outros, para eles catarem. E aí o Lula traz esse povo para perto e diz, não, vocês também fazem parte da economia brasileira. Perceba, o governo diz que o catador de reciclagem faz parte da economia, é importante para a economia brasileira. Então, a gente vai ficar apaixonado. A gente vai ter essa tendência de ter essa paixão desmedida. Mas é pelo reconhecimento que a gente tem nesse governo que enxerga todo mundo. Exemplo, é a primeira vez na história que a gente vai ter um discurso do presidente da República direcionado à classe trabalhadora que é LGBTQIAPN+, inclusive o presidente da República notando que hoje, mesmo sendo 4% da população, que são 3 a 4 milhões de mulheres trans, também são trabalhadoras 4% disso, ele vai falar em seu discurso. Primeira vez na história que tem esse tipo de discurso do presidente da República. Lógico que a gente vai se apaixonar, caraca. É lógico que a gente vai ficar muito fanática por esse presidente que me enxerga. Que talvez não faça tanta política que chega até a mim, mas está falando também de mim. Está me reconhecendo que sou cidadã brasileira e também pago impostos. Entendeu, Rose? É por isso. É a carência que a gente tem de 500 anos de sofrimento, e só isso. De opressão.
Isso, e essas políticas públicas, né, esse reconhecimento, ele é reconhecimento, ele não é um reconhecimento assim irresponsável, né? Veja que ele se referencia para fazer das políticas de acordo com o estudo do próprio IBGE, né? Então ele faz políticas a partir de um status do que nós somos enquanto povo brasileiro. Ele reconhece que dentro dessa população nós temos catadores de lixo, inclusive você me lembrou que eu também participei de alguns programas aqui da minha cidade, de catadores, né, lá atrás, no primeiro mandato de Lula, né, que traz todas essas políticas e o quanto isso é transformador para essa comunidade. E a gente nunca viu isso antes, né, eu nunca tinha visto realmente isso antes, em alguém fazer esse tipo de política pública, né. Então, assim, eu já não sou apaixonada pela pessoa do Lula, mas eu sou apaixonada pelas políticas públicas, de como você disse, de reconhecer quem é, quem são os moradores desse país, né? E é por isso que dá certo as políticas públicas de Lula aqui no Brasil, em todas as instâncias. Então, hoje nós temos o quê? Nós temos catadores, nós temos comunidade LGBT, nós temos mulheres, né, que hoje a gente tem aí um índice, conforme o Atlas da Violência, bem significativo, que nós precisamos falar sobre isso, né? Violência contra as mulheres. Nós temos políticas públicas para tratar tudo isso, mas também nós temos investimento para bancos, para empresários, né? Então, a Lula está entre a cruz e a caldeirinha. Por quê? Porque nós temos aí, hoje, né, o que, que a gente vê, já que não sei se você tem a mesma visão, né? Mas temos aí aquela esquerda mais raiz, que são aí os comunistas, né, que estão questionando muita coisa de Lula, sobre várias questões, principalmente sobre investimento de água, essas coisas, né. Também temos toda a imprensa que é igualmente contra Lula, tanto é que quando sobe um PIB, né, se questiona, né, não, mas até quando que isso vai ser bom para o Brasil? A imprensa, ela é totalmente desfavorável à forma como ele governa, né? Então, é a esquerda, é a imprensa e os bolsonaristas. Quem está a favor de políticas públicas que Lula traz, né? Então, nós, enquanto social-democracia, precisamos ter muita atenção sobre isso, e eu percebo muito aqui dentro das redes sociais, assim, principalmente dos comunistas, dos radicais de esquerda, e também com a imprensa e a direita e a extrema-direita. Então, é muita força contrária para tudo que Lula apresenta, e ele apresenta resultados positivos para todas as dimensões humanas e sociais e econômicas que nós buscamos, né? Mas temos aí forças contrárias muito fortes, viu? Não sei, eu estou bem segura em relação a isso, porque, sei lá, o povo brasileiro emburreceu, né, Jaque? Eu sou favorável ao comunismo. Eu não me rotulo, sabe, Rosa? Mas eu tenho um problema com o comunismo atual. Porque eu acho que as pessoas não se atualizaram sobre o que seria o comunismo atual. Seria primeiro enxergar as necessidades. O mesmo comunismo que faz críticas ao Lula é o mesmo comunismo que vai fazer críticas às pautas identitárias, dizendo que elas atrapalham. Como assim? O comunismo fala de identitarismo, que todo trabalhador, homens e mulheres, precisam ter direitos iguais, todo mundo precisa viver numa democracia ou numa ditadura do proletário. Então, que ditadura vai ser essa, onde os homens mandam? Então, assim, eu tenho um problema com esses rótulos, sabe, Rose? Eu sou comunista e eu acho que o Lula é meu amor. A esquerda não é a mesma esquerda de centenas de anos atrás. A política não é a mesma política de centenas de anos atrás. Atualmente, o dinheiro ainda está na mão do grande empresário, está na mão da burguesia ainda. Né? E quem manda é quem tem a grana. Quem manda é o dono da bola. Então é preciso trabalhar políticas de empoderar o pobre, né? De colocar o pobre na faculdade, de fazer o mínimo para um dia, talvez, a gente conseguir esse tal comunismo. Não se faz política com radicalismo dentro dos prédios dos poderes. A política radical foi feita para a gente fazer, o povo trabalhador. Mas o povo trabalhador, a polícia, que é trabalhadora, está segurando e espancando o professor. A empregada doméstica está indo para o ato do patrão. Né? Então, não tem como fazer uma política de radicalismo. É essa política que o PT vem trabalhando, de minimamente, né, como alguns comunistas e algumas pessoas vão falar que são políticas de migalhas, sim. Mas a empregada doméstica não tinha direito nenhum. A travesti não tinha direito nenhum.
Em 2022 ou 2023 é que o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, desculpa, vai dizer que agora não é mais permitido que homens, né, cometam feminicídio, dizendo que é lavagem da honra. Em 2023, então, sim, filho, é esse tipo de política que a gente precisa de empoderar os pobres, trabalhadores, as mulheres, as pessoas LGBTs, para lá na frente, talvez, a gente fazer a revolução. Porque a gente não vai fazer a revolução com armas porque a gente é pobre. Não tem como a gente fazer a revolução, né? Porque a gente vai ser só massacrados. Então, comunista, por favor, se atualize, né? Se atualize, em que momento que estamos, né? E eu lembro que lá na década de 90 nós éramos vistos como comunistas, né? O PT era considerado como comunista. Sim, Lula era extremamente radical e hoje eu digo, mas é que Lula não estava no poder ainda. E a partir do momento que você está no poder, então você tem que governar para todos. Lula não é PT, Lula é o representante de todos os partidos que estão dentro desse país, ele é o presidente do país. E ele vai precisar governar para todos, né? Mas eu sim, e o PT ele vem também dessa vértice, ele tem essa raiz também sobre a ideia de uma sociedade igualitária, né? De uma sociedade de direitos, de uma sociedade de direitos para os trabalhadores. Né? E embora Lula, ele tem que fazer investimentos no agronegócio, né, 500 milhões de reais, e é muito dinheiro, nós concordamos com isso, nós sabemos disso, mas se ele não tivesse essa proposta de investimento sobre o agronegócio, sobre a agricultura, né, como quiser se falar, não se chega ao poder, e é isso que talvez a gente tenha que pensar. Porque quando um governo social-democrata chega no poder, é o único governo que representa todos os partidos. Até ontem a gente tinha até um ministro de comunicação que era do PL, pelo amor de Deus. Quando é que Bolsonaro colocou um petista lá para ter um ministro? Nunca aconteceu. Então, nós somos sim a maior representante, os maiores representantes do que é ter democracia. Então, para os comunistas de hoje, né, que são mais jovens, ainda não entenderam muito como que acontece a política brasileira, que tal, né, eles se aliarem, seja, né, ao PT, ao PSOL e aos partidos de esquerda, e fazerem essa representação social, assim como a gente tem uma bancada da bala, uma bancada evangélica, que eles estivessem representados. Então nós queremos a força e não podemos isolá-la de nós, porque elas também são como nós viemos justamente dessa vértice, mas tem que compreender que uma coisa é você ser oposição. A esquerda só foi oposição, ela nunca foi situação, a não ser a partir de 2003. Isso vai acontecer também com qualquer partido de extrema esquerda, como é o P agora, que vem com essa nova denominação, né, de ser uma esquerda raiz, de ser comunista, enfim. Mas é que, gente, tem que trabalhar muito, como o PT fez. O PT tem 45 anos de caminhada. Então, façam a nossa história, caminhe pelos mesmos caminhos que a gente fez, para ver o que vai dar. E que bom, e a gente quer isso, a gente quer sim uma mudança dessa ideia de que hoje a gente tem sim, dentro do Congresso Nacional, por exemplo, os políticos foram eleitos justamente pelo grande mercado, né? Não representam a maioria de nós enquanto trabalhadores. Cadê os representantes dos motoristas brasileiros? Não vejo. Cadê os representantes das costureiras? Não vejo. Cadê os representantes da saúde pública brasileira? Não vejo. Eu vejo representantes justamente dos evangélicos, dos grandes latifúndios aí, né? São esses. E foram eleitos por pessoas que não têm nada disso. Então tá na hora também do povo brasileiro aprender a votar, né, Jaque? Porque tá difícil. Você falou um ponto que eu ia até tocar. A gente tá pensando no comunismo, sei lá o que, é que a gente está pensando. Aí a gente tem a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada evangélica, que trava o Congresso. Agora mesmo, eles querem que o Congresso analise e ponha para votação a anistia de um golpe, de uma tentativa de golpe militar. E eles travam o Congresso. Veja, o mesmo poder que eles têm de travar o Congresso, eles também têm o poder de colocar impeachment, né? Depende muito do presidente na hora ruim e humor do presidente da Câmara. Aí a gente está falando de radicalismo desse governo que é PT. Mas cadê o povo? Para mobilizar o povo e ir para a rua e dizer que não votamos para você travar o Congresso, com políticas essenciais, precisam ser votadas, precisam ser pautadas, porque você quer libertar criminosos.
E aí esse povo, que é a nossa, que não é do governo fazer atos, é nosso povo comunista, socialista, né, feminista, esquerdista em geral, tem que procurar mobilizar as pessoas e falar, gente, isso não está certo. Estão travando as políticas, estão travando a governabilidade. É preciso mobilizar as pessoas e invadir as ruas, bem preparado para não perder a pauta. Mas não, a gente está vendo nesse momento que o governo é chantageado de assim no outro também, né? Os tais vinham aqui nas redes sociais e falar, não, porque o governo Lula... Gente, essas pessoas não estão preparadas para a discussão, sabe? Que ele está falando bobagem nas redes sociais, porque o governo Lula... Caraca, o Congresso está travando as políticas, dizendo que só vai parar de obstruir quando votarem a anistia. Cadê vocês? Cadê o trabalho? Sabe? Como que um governo vai radicalizar quando a gente tem a bancada religiosa, a bancada da bala? Olha o nome da bancada, a bancada da bala. E nós, povo trabalhador, está querendo que um presidente da República, com uma varinha de condão, faça plente e mude toda a configuração da política nacional. Quando é nosso papel, o povo trabalhador, vir para as redes sociais, conscientizar o trabalhador, dizer à mulher, olha, você precisa votar em quem faz política representativa, em quem faz política que chega até você. A gente está falando e atirando no próprio parceiro, que é o PT, que consegue fazer que algumas políticas cheguem até o seu final. Não, esse também é meu chamamento de atenção, né, sobre essas questões que a gente vê, que fica criticando justamente o poder que ainda faz políticas públicas justamente para os trabalhadores, né? E essa galera que vem aí falar do INSS, eles não estão nem aí para os aposentados que foram lesados, né? Eu até vi aqui, dei uma estudada, inclusive, né, viu, Adeline? Eu fui lá estudar, entendeu? Eu não sou como o bolsonarista que lê aí TikTok e YouTube de Nicolas Ferreira para me informar das coisas. Eu vou me informar diretamente na fonte e eu vi todos esses acordos que hoje estão sendo, né, foram creditados, né, justamente de uma população muito vulnerável, que são aposentados, né? Esses acordos foram feitos em sua maioria entre 2019 e 2022, né? Do próprio governo Bolsonaro, né? Foi ele que assinou, isso está justamente aí no Diário Oficial da União, e você pode pesquisar isso justamente no relatório da CGU, que é onde você vai identificar. Se aqueles acordos não tivessem sido assinados, hoje não teriam esses descontos todos. Daí vem nós, que somos de esquerda, né, que estamos aí representados pelo governo, né, para trabalhar em detrimento da população mais vulnerável, que inclusive está incluído os aposentados, e vai e manda 600 policiais federais investigar o negócio. E daí quem investiga e quem descobre a falcatrua é o corrupto. Porque assim também, já que acontece na nossa vida, por isso que os governos de direita nenhum quer descobrir e nenhum manda investigar, porque ele já sabe disso, que o povo é burro pra caramba. Povo burro é pra carvalho, porque aquele que investiga, aquele que denuncia é que é o corrupto. Gente, pelo amor de Deus, acorda um pouquinho pra vida. Vai ver que Lula ia mandar investigar uma coisa que ele que tivesse feito errado. Não, ele manda investigar porque ele quer saber. Ele vai punir e agora os aposentados vão receber. Porque aqui a parte mais fraca são esses aposentados, gente. Porque eles não tinham a quem socorrer, a quem lhe socorre, né? Porque está descontado lá, não tem muitos os caminhos, muitos deles vivem sozinhos, né? Não tem para quem socorrer para pedir, né? Olha, veio esse desconto aqui, o que que é? Tem que ir atrás, tem que, né, denunciar, tem que ligar para não sei quem. Eles não fazem isso, eles apenas vão e dão graças a Deus, às vezes, de receber o dinheirinho deles do mês, que é bem pouco, inclusive, né? E agora a gente tem aí um crime que foi cometido contra essas pessoas, né? E foi aí totalmente aí desmontado justamente pelo governo de Lula. Por quê? Gente, sem investigação não há corrupção. Por isso que nos governos militares não tinha corrupção, porque ninguém investigava. As pessoas escondiam isso. E Lula faz exatamente o contrário. Ele manda investigar, doa quem doer. Ah, bom, se o sindicato lá do irmão dele, até dei uma olhadinha no sindicato e no montante, são 300 milhões de reais. Mas a gente tem a CONTAG já, que não sei se você já viu, 3,435 bilhões. Não é milhões, gente, é bilhões. E ninguém está falando da CONTAG, que mais recebeu esses descontos dos aposentados.
O bolsonarista, ele quer falar do sindicato onde o irmão de Lula era o vice-presidente, porque ele não quer realmente deixar isso claro e transparente. Caçar esses bandidos e colocar na cadeia. O que eles querem é acreditar, é dar a responsabilidade para Lula ou para Bolsonaro, mas não quer realmente colocar na cadeia quem rouba. Gente, a gente tem que ser muito esperto em relação a isso, porque numa ideia em que todo mundo tem que ganhar lucro, em que a gente tem que dar um jeitinho, em que a corrupção é muito não partidária, mas cultural, nós temos que ficar muito de olho nisso. Então eu quero sim que todos que roubaram e desviaram dinheiro dessa galera aí de aposentados sejam presos, independente de qual partido for. Mas veja, viu, Rose? A gente estava aqui conversando, inclusive a minha crítica era ao comunismo, ao comunista atual, não ao comunismo, ao comunista atual. Aí você viu que a minha fala não é nem contra a direita, a minha fala é uma crítica, uma autocrítica ao comunista atual. E aí eu estou falando da esquerda mais radical. Veja que a minha crítica estava sendo direcionada a nós, né? Aí a moça entra e ela não sabe do que eu tô falando, ela não compreendeu a minha conversa, a minha fala, ela coloca assim, que eu falo merda e que eu não tô falando do INSS. Aí eu convidei, ela não veio. Por quê? Porque ela não veio? Porque ela tem a falácia. Tirou isso, ela não tem mais nada. Ela não vai saber explicar como que começou, por que passou tanto tempo, né? Mas ela veio aqui dizer que eu tô falando merda. Veja, perceba que esse momento, uma pessoa esperta vai vir, vai reforçar essa minha crítica, porque isso é bom até para a direita. Eu estou fazendo uma crítica à esquerda. Mas você percebe que ela não compreendeu que crítica eu estava fazendo e ela já veio e falou, tá falando merda. E o INSS? Porque ela só tem isso. É a política de sou opositor, não sei do que, mas eu estou sendo oposição, sabe? Então, minha querida, com você eu não converso, porque você chegou dizendo que eu falo merda, sendo que eu estava fazendo uma autocrítica. E daí vem eu e caio na lábia dela e vou pela pauta dela, porque é isso que a gente está fazendo, né? A esquerda está fazendo isso, a gente está pautando sobre a pauta do próprio bolsonarista que não sabe nada de política, né? Infelizmente, é verdade. Sabe? Você percebe? Eu, em um momento, a minha crítica foi à direita. Toda a minha fala que eu me construindo era uma autocrítica, vamos colocar como autocrítica, já que eu sou esquerdista, já que eu sou de ideologia comunista. Então a minha fala era de autocrítica. Mas ela é incapaz de perceber. Porque esse povo só tem falácia, como você bem disse, do Nicolas, que vai jogando falácias, né? São informações mal feitas, mal dadas. E a pessoa é preguiçosa, não vai conferir o que o Nicolas está dizendo. Elas acreditam piamente no que o Nicolas acabou de postar. E elas vêm reproduzindo isso nas redes sociais. Elas não têm essa capacidade que a gente está fazendo aqui de mergulhar nesse comunista atual, que está preso lá no Marx, que está preso lá no Lenin, que está preso lá no Mao Tse Tung, sabe? Que está preso em uma sociedade onde a mulher não era trabalhadora, onde o homem preto não tinha valor na sua força de trabalho, sabe? Onde LGBT não era contado com pessoas comunistas ou da classe trabalhadora. A gente está fazendo uma autocrítica à nossa ideologia, à nossa corrente. E a pessoa chega e fala, só fala merda. Por quê? Porque ela não consegue entender o que eu estou dizendo, é pesado demais para a cognição dela. Ela não tem a mínima capacidade de entrar numa conversa dessas. Né, querida? Aí eu faço o que eu convido, venha. Adeline, para ser esquerdista tem que estudar bastante, viu? Não basta vir falar aleatório, né? A gente tem um contexto, a gente acompanha a política, a gente acompanha não só a economia, mas a socioeconomia, né? E nós vemos, sim, todos esses dados, e nenhum dos nossos dados é pior do que foi do governo anterior, que provavelmente a Adelina quer defender, né? Não. Nós, enquanto esquerda, nós sabemos muito sobre políticas públicas, somos preparados, somos técnicos, inclusive, né? Nós estamos aí justamente para experienciar isso no dia a dia. A gente não vê a política apenas por amor a um político, a gente vê a política como resultado, como uma ciência, e a gente estuda, não é que a gente saiba tudo. Eu tenho muito que aprender, eu aprendo muito também aqui nas redes sociais, que tem algumas lives que são bem bacanas, que ensinam a gente bastante, né, principalmente para ver dados, para a gente saber pesquisar, né,
E que é uma coisa que às vezes a gente não tem muito tempo para fazer, mas quando a gente tem esse interesse de falar as coisas dentro justamente, né, de dados, né, e não sobre opinião, sobre como que a gente acha, porque hoje as redes sociais estão muito focadas nisso, né, sobre o que as pessoas acham, a opinião que elas têm. Gente, a gente não vive opinião, política pública, tem que ter justamente projetos, programas sociais, socioeconômicos, temos que ter uma projeção de economia, temos que ter tudo isso para fazer realmente o Brasil chegar a 3,4% no PIB. E isso é histórico. Isso já faz muito tempo que não aconteceu. Para fazer isso, teve toda uma programação. Não é vir na rede social dizer que Lula está viajando. Não. Lula, fez uma programação, quais eram os objetivos, conforme a necessidade do país. E é isso que faz, e é assim que a gente faz, né? Então, e infelizmente as lives hoje são isso, sabe? É minha opinião, é minha necessidade, que eu não gosto de você, então eu vou te atacar, mesmo que a gente. Gente, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que saber sobre a pauta melhor e defendê-la, no sentido de, vamos falar de política, é política, não é pessoalidade. Né, Na já? minha opinião, e agora é opinião, muita gente que fala de política deveria parar. Ai, meu Deus do céu, eu vou concordar. Eu vou concordar, gente, até da esquerda. Tem gente de esquerda, já aqui do céu. Eu já vi meninas aqui, desculpa, meninas, se vocês estão ouvindo a gente, não foi eu. Mas assim, elas sobem numas lives de debate, Jaque, mas elas não estão preparadas para falar sobre política numa live. E daí o que acontece? Quem está vendo vai lá, a pessoa às vezes não tem toda uma bagagem de entendimento, né? E ela quer estar lá, ela não fala sobre informações, e daí todo mundo acha que a esquerda pensa assim, e gente, não é verdade, sabe? Então assim, quando a gente não tem, né? Por exemplo, eu vou me atrever a falar sobre algo que eu não tenho um conhecimento, um letramento? Não. Quando eu não tenho letramento, entendimento, eu vou ouvir para aprender. Eu não vou lá dizer que eu vou ensinar. Isso daí não deveria acontecer, sabe? Então, sim, você tem muita razão, porque eu vejo muita gente aqui, sabe, passar vergonha, gente, a esquerda ela é muito mais estudiosa do que a própria direita, mas às vezes as pessoas, elas se passam, né, e querem saber, e querem, sabe, e fica muito ruim. Então, fechem suas lives. Eu nem abro live do medo que eu tenho, porque eu vou lá nas redes sociais, fico na barra de rolagem, quando é gente inteligente, eu vou lá, potencializo, eu curto a live, eu mando florzinha, eu comento, né? Mas não subo, porque eu sei que ali tem pessoas que são técnicas, que conhecem. Então, a gente tem que ser humilde para dizer que a gente não sabe de tudo, né? Mas tem gente aqui que tem um ego maior que a própria, né? E isso fica muito feio, sabe, já? Fica muito feio mesmo. Eu vivo na fonte de Paulo Freire, né? Então eu uso os métodos até quando eu encontro bolsonarista. O bolsonarista estava aqui e eu vou fazer ele fazer a política ruim. E aí eu pergunto, tá, quais foram as políticas públicas feitas pelo governo Bolsonaro? Me cite um projeto, alguma coisa boa que chegou na base trabalhadora do governo Bolsonaro, ou sei lá, do governo Fernando Henrique. Por exemplo, do Fernando Collor, do Michel Temer, me fale. E eu não dou explicação, porque o mal do esquerdista é que estuda muito, e isso é verdade, a gente estuda muito, e aí a gente quer gastar o nosso entendimento, a nossa capacidade de estudo com pessoas que não precisam. Então, Não querem, né? Para quem está na rolagem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer ele ficar quieto. Você me fale, como eu fiz aqui várias lives, eu falo, tá, então me convença de ser de direita. Me fale boas políticas dos governos de direita. O cara não tem, né? Me fale formas que foi em prol do trabalhador, da classe trabalhadora. Ele não tem. Você percebe, eu não vou aqui citar as políticas feitas pela esquerda para ele ficar tentando combater. Não, eu vou perguntar ele, tá, me convence para a direita, caraca. Né? Me fala por que até 2003, né, a população LGBT não era vista como sociedade, como gente, como cidadão dentro dessa sociedade. Me fala o que aconteceu. Né? Eu vou perguntar ao cara. Eu não vou gastar. Gente, a gente tem que estudar para aprender a se comunicar. E o que eu percebo aqui é que as pessoas estudam para falar, para gastar o latim com quem não precisa. Às vezes a gente só precisa deixar o cara se espatifar nos seus argumentos que é zero. E aí quem está na rolagem só precisa da gente fazer uma fala. A pessoa fala, puta que pariu, né? O cara falou 2 horas, gritou 2 horas,
A pessoa com uma fala derrubou tudo, argumento tudo que o cara disse. Aí eu vejo aqui umas lives de esquerda debatendo com Bolsonaro. Gente, bolsonarista, em 2025, você está debatendo, você não entende de política. Ah, é porque, e eu vejo isso, a gente precisa ouvir o diferente. Gente, para ser de esquerda não precisa ouvir o diferente, precisa ouvir a classe trabalhadora. O que a classe trabalhadora reivindica? Qual a política de direita? Combater a classe trabalhadora. Como? Eu só vou mudar o jeito de dizer. Você só precisa saber dos anseios da classe trabalhadora. Entender que classe trabalhadora é essa. Se você precisa discutir com bolsonarista, você talvez não saiba conversar de política. Você precisa entender quais são as necessidades das mulheres do nosso país. A pessoa preta está totalmente empregada? Acabou o racismo? A pessoa LGBT já está incluída no mercado? Sabe? Casa, que na Constituição Federal está dizendo que todo mundo tem direito a ter. Está funcionando? Então você tem que estudar a esquerda, o que está faltando para a esquerda, e combater essa direita que privatiza, que escraviza, sabe? Que está todo dia trabalhando em prol do rico, empobreceu a classe trabalhadora. Mas tem muito intelecto, você muito, que estou cansada. Você viu que eu subi das lives, né? Eu não participo mais nenhuma. Nem eu também estou pouco também participando, justamente porque é bem confuso, é bem difícil, né? A esquerda está subindo uma galera. Não, eu até, como eu disse para você, até gosto às vezes quando tem um debate assim, que tem uma lógica, que tenha uma linha de raciocínio, quando a gente fala sobre políticas públicas, enfim, né? Então eu até acho bacana, assim. Mas o que a gente vê aí é essa galera que sobe para ganhar audiência na sua live, subir um monte de bolsonarista, que traz um monte de fake news, e o host muitas vezes não sabe organizar as falas, então deixa passar fake news, não traz a realidade, não traz, né? Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito aqui, que eu acho uma pessoa extremamente inteligente, mas ele está habituado, por exemplo, a fazer um ensinamento em sala de aula. E os bolsonaristas, eles não querem aprender. Os bolsonaristas, eles querem trazer aquela raiva que eles têm sobre políticas públicas, né? Então eles espalham um monte de fake news na live, né, dessa pessoa que é muito educada, inclusive, né, e ele não traz o contraponto. Ele deixa que ele disse por me disse, e daí as pessoas que estão lá na barra de rolagem, que são bastante, acabam acreditando. Por quê? Porque ele não traz o contraponto. Não, o que você disse está aqui, isso é uma fake news, isso é uma mentira, está aqui o resultado do que você está falando, que o que você está dizendo não é verdade, e isso teria daí um objetivo. Mas não, a pessoa ela ri da fake news e deixa por isso mesmo. E eu acho isso ruim para nós que somos de esquerda, entende? Mas eu jamais vou também questionar, porque, né, quem sou eu também, não abro nem live, né? Mas eu acho muito ruim, sabe, Jaque? Porque são pessoas que têm um grande intelecto, mas é aquela pessoa que ela não entendeu ainda como é que é a comunicação de rede social. E ela precisa esclarecer, né, sobre tudo que se traz na live dela enquanto fake news que vem da direita, da extrema direita. Então, se você tem o propósito de subir alguém que seja bolsonarista, porque a gente já sabe, quando essa galera sobe nas nossas lives, que tudo que eles falam são fake news ou uma falta de entendimento básico. Então, se você se propõe isso, você também tem que se propor a esclarecer e colocar muito claro a realidade das coisas, dos fatos, sabe? E às vezes não se faz isso, daí fica o disse por me disse, e daí fica todo mundo confuso. Então a esquerda está errada mesmo, que é o que vai se entender para quem não tem um clareamento sobre o que é política, né? E a gente vê isso aqui também, sabe? É bem complicado mesmo. Eu acho que a gente está tudo confuso. Eu estou falando da esquerda. Tá. A gente confundiu o que é democracia. A gente confundiu o que é conversar de política. Então, abrir a minha live talvez não tenha muita democracia, porque eu sou de esquerda. Então, a democracia, todo mundo pode falar sobre tudo. Aonde? Na minha live não pode falar fake news. Eu não sou democrática. Então, se você vai começar a falar fake news ou vai ficar com falácias, eu vou lhe interromper, eu vou lhe calar, eu vou lhe descer, eu vou lhe bloquear. Que a democracia tem que funcionar para os dois lados. Ou você me respeita, ou eu lhe silencio. Você vai falar em outros lugares, você está livre para fazer, mas não na minha live, né? Então, assim, eu acho que a gente está confundindo tudo. A direita não dá espaço, não abre espaço para a gente chegar e eles nos respeitar como pessoas que falam de política. Quando eles nos recebem, está pronto um ciclo para nos ridicularizar.
para nos colocar como pobres, como os corruptos, como não sei o quê. E aí a gente aqui quer se fazer melhor, receber do bolsonarista que vai falar bobagem, besteira, falar, se a gente dá o tempo, sem direito a interrupções. Não. A democracia, ela funciona no país. Da minha live, tem diretrizes além das diretrizes do TikTok. Então vai fazer falácia? Eu vou lhe descer. Vai ficar falando bobagem? Eu vou lhe interromper. Vai cometer machismo? Eu vou lhe dar 2 gritos. Na minha live não é democrática. Né? Nesse ponto que você vai vir, vai fazer o que você quiser. Na minha live, a liberdade de expressão também tem limite. Você não vai ficar falando bobagens ofensivas para as pessoas, ou sabe? Você não vai. Se você não tem capacidade de conversar de política, você não vai participar da minha live, porque eu não vou respeitar a liberdade de expressão que você acha que tem para cometer crimes contra meu corpo, contra a minha existência, contra a existência de mulheres, para ser desrespeitoso, né? Para ficar com falácias e dizer, eu hoje contei, dei o relógio. Não vai. A minha democracia é limitada. Eu não permito que as pessoas entrem dentro da minha casa e me agridam. Então, por que nas redes sociais eu vou permitir que as pessoas entrem na minha live, onde eu tenho o mínimo controle, e eu vou permitir que essa pessoa agrida a minha, agrida os convidados, agrida a rolagem, e eu, porque eu sou democrática? Não, não sou. A democracia é do país. É do país. Você pode falar onde você quiser. Na minha, você vai ter limites. Eu vou limitar o que você diz. Porque, sei lá, né? As falácias que esse povo inventa. Vai começar aqui, quando eu percebo que ele está indo para falar, eu interrompo. Eu corto. Nossa, você é muito ignorante. Sou. Você resolve, ou você não vem mais aqui. Sabe? Não permito a gente ficar discutindo em 2023, 2025, uma pauta que foi de 2016, 2017. Sabe? O Lula roubou, não roubou. Gente, tá dito que não. A justiça, o que mais importa é a justiça. O Lula é presidente porque a ficha tá limpa. Eu não vou discutir isso que você está trazendo para mim, não, filho. Vai procurar outro lugar. Sabe? Eu acho que essa esquerda, Rose, de rede social, confundiu muito o que é democracia. Democracia não é deixar as pessoas invadirem os seus espaços e ficar falando merda. Isso não é democracia. É que tem pessoas, assim, ó, como essa live que eu tava, inclusive, que eu dei exemplo aqui, eu até tive vontade de te chamar, porque o assunto era justamente sobre pronome neutro. E tinha uma doença, tinha uma audiência incrível. Tinha mais de 200 pessoas na barra de rolagem, sabe? E daí tinha uma galera de esquerda ali, né? E sobe uma pessoa que já tem um letramento maior, né? Eu não vou citar nomes, eu estou dando um exemplo, né? De como que se dá a comunicação dentro das redes sociais, né? E daí, o que aconteceu? Sobe uma pessoa de esquerda e ela diz, né? Ela fala, né? Ela fala do pronome neutro e os outros de esquerda, eles são contrários. Porque a esquerda não tem que debater sobre pautas identitárias, porque a pauta da esquerda é uma pauta que tem que entender, tem um entendimento que nós estamos buscando políticas públicas, porque a comunidade LGBT precisa ter justamente uma condição financeira boa. Dá para discordar? Não, não dá para discordar, mas tem que lembrar que toda a pauta de esquerda não está pensando apenas na questão econômica, mas a social economia. E social economia também é falar e pautar justamente, por exemplo, como era aquele assunto sobre pronome neutro, sabe? E daí as esquerdas ali começaram a se brigar e o host ficou muito chateado e a pessoa precisou sair da live, mas ela tinha toda a razão do que ela estava falando. E eu quase te chamei, porque eu estava na barra de rolagem, né? Eu quase te chamei porque eu queria que alguém que fosse da comunidade, que naquele momento tinha que ter uma representatividade, né, de alguém que está dentro da comunidade para falar sobre isso, embora, né, aquela pessoa que estava representando a comunidade falou muito bem, mas ela foi totalmente refutada, sabe? E eu fiquei muito triste com aquilo, por quê? Porque deveria ser uma live producente, tem que ser uma live que tinha que ter um resultado bacana, porque, como eu disse, nós, enquanto esquerda, sempre lutamos pela inclusão social, gente. Nós não podemos se disparar disso. Não é só sobre a economia, a gente está falando também sobre a social economia, né? Isso era muito importante naquele momento. Infelizmente não deu certo, a pessoa saiu da live, né? E porque ela não foi entendida nesse momento, mas tudo que ela falou com muita propriedade, sabe? Com muita sabedoria, e foi muito bacana para mim ouvi-la, sabe? Se eu tivesse nessa live, eu talvez usar das analogias. Vamos pensar que um presidente da República se elege com 1.500 votos.
1.500 votos. E a gente tem um eleitorado de 3.000, sendo que 1.000 é da comunidade LGBT. E o eleitorado de 2.000, que não é a parte LGBT, vai e vota 1.000 em cada um. Fica empate. Aí a gente tem 1.000 votos de uma comunidade LGBT. Para quem essa comunidade deve votar? É uma comunidade eleitora, pagadora de impostos e tudo mais. Para quem que ela deve votar? Se tanto A quanto B, presidente A e presidente B, estão dizendo que essa sociedade aqui de 1.000 pessoas, elas não têm importância para a pauta política eleitoral. Para quem que essas pessoas devem votar? Elas não fazem parte, elas não são vistas como parte da política eleitoral. Elas, inclusive, é colocada como um eleitorado que atrapalha a política partidária. Então, para quem essa daqui deve votar? Está empate. É um voto, desempata. É um voto a eleição para um dos dois presidentes. Para quem que essa deve votar? É uma analogia para ficar aí para pensar. Porque se essa daqui diz, né, que esse eleitorado atrapalha, né, não merece ser vista, não merece ser respeitada, não merece ter forma de tratamento, e esse daqui diz, eu vou botar a sua pauta aqui na mesa. Então esse eleitorado de 1.000 pessoas, mais da metade vai vir para esse. Entende? Então, não atrapalha. Não atrapalha. E eu fiquei muito feliz, porque eu entendi muito isso, né? Quando essa pessoa, que ela estava sozinha ali, né? Junto com outras pessoas de esquerda, mas ela se despede quando ela tem que sair da live, porque todos os demais não viram, entenderam que a esquerda não pode mais trazer pautas identitárias, foi isso que foi entendido na live, mas a pessoa se despede assim: boa tarde a todos, todas e todes. E ela sai da live com uma proficiência, com uma elegância, que eu fiquei maravilhada e eu sou muito fã dessa pessoa. E ela conseguiu fazer isso. Mas eu lembrei muito de você naquele momento, porque eu tenho certeza que se você tivesse subido ali, você teria mudado um pouco a questão para os demais, entende? Porque o que a gente estava entendendo? Que aquela pessoa que estava defendendo a pauta, né, da inclusão, que era a inclusão LGBT, ela estava junto com pessoas que apenas não tinham conhecimento sobre a pauta, entende? Então, se você estivesse lá, você teria trazido isso um pouco mais esclarecedor para aqueles que não estavam entendendo, sabe? Então, eu senti a tua falta naquele momento. Eu coloquei essa analogia, que parece distante, porém, se a gente olhar agora, em 2022, a diferença de votos foram de 2 milhões, não é isso? Foram de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de votos. Né? Um teve 58 e o outro 60 e alguma coisa. Então, veja como isso faz muito parte da nossa realidade. Eu coloquei uma analogia bem mirabolante. Mas somos hoje de mulheres trans, mulheres e pessoas trans acima de 16 anos, então eleitor e eleitora e eleitore, somos 3 milhões de pessoas. Estou falando da população trans. Então são 3 milhões de pessoas. Vota, compra, paga, sabe? Algumas trabalham, aliás, todas trabalham, algumas no mercado formal. Então estamos falando da população trans de 3 milhões de pessoas. Né? Muito mais do que a diferença eleitoral em 2022. Então, se a gente olha, e esses partidos estão dizendo que não vão pautar porque nós somos a causa da perda dessa eleição, porque nós atrapalhamos na pauta eleitoral, nós não vamos votar em vocês. Porque a gente tem necessidades de ontem. Enquanto a população, a classe trabalhadora está lutando por melhores salários, a gente está lutando para trabalhar, para se introduzir na educação. Então, a gente também vai se negar a votar, no mínimo. E aí a direita come, pega tudo. Então, assim, meu amor, ou vocês vão se atualizar e olhar para essa população como também eleitor, ou vocês vão se lascar. Entende? Então, já que vocês não querem entender que a linguagem muda, que as formas de tratamento mudam, então vamos conversar na parte eleitoral. Nós vamos fazer campanhas contrárias a esse seu candidato que acha que atrapalha. Entende? Então a gente vai ter que atualizar a linguagem. Porque se a gente disser que a linguagem muda, a gente hoje tem a transição financeira, a gente vai falar que é PIX, que é DREX. Se a gente hoje, para elogiar alguém, vai chamar de Pelé.
né? Se a gente vai dizer que alguém é muito fantástico, a gente vai chamar de divo, e você não quer se atualizar e saber que o pronome neutro faz parte da nossa evolução linguística, então a gente vai conversar sobre eleição. Vocês vão perder voto com a gente. A gente vai fazer campanha contrária ao seu candidato, que não quer pegar a pauta e não quer nos enxergar como eleitor. Básico. A tradição dessa representatividade, né, que é o que nós estamos falando, ela foi bem exemplificada no show da Gaga. 2,5 milhões de LGBTs que estavam lá, gente. Claro que tinha hétero, mas aquela batida de leque que estava lá para dizer, eu estou aqui. E olha que isso é muito importante, né? E isso é uma força enorme, né? Então é muita gente que precisa sim ser representada, né? Que precisa ter políticas públicas. Isso é política pública, gente, e fazer políticas públicas justamente para aqueles que representam o povo brasileiro. E essa também é a representatividade enquanto comunidade LGBT, mas infelizmente, uma parte ainda, né, da própria esquerda não está pronta, não está preparada para falar sobre o assunto, sabe? Eu lamento muito por isso, mas isso é uma realidade, viu? Não só sobre a comunidade LGBT, mas sobre a pauta antirracismo, sabe? São coisas assim, eu por 2 vezes aqui nas redes sociais, eu sempre quando eu falo, eu não falo sobre pessoalidade, sabe? Quando eu faço uma crítica sobre pautas. Eu trouxe uma vez uma pauta sobre o machismo, né? E eu dei um exemplo, infelizmente o exemplo que eu dei era de um homem de esquerda que vem nas redes sociais e diz, olha, minha casa tá suja, então eu preciso me casar. Foi a minha crítica, né? Eu não estava falando sobre a pessoa, mas o quanto o machismo também respinga dentro da esquerda e quanto a esquerda também é machista, né? E as pessoas, inclusive mulheres, ficaram irritadas comigo porque eu estava fazendo fofoca, porque, gente, pelo amor de Deus, acordem sobre a pauta maior. Né? E a segunda vez sobre quando eu fiz uma crítica para abuso infantil. Gente, eu fiz uma crítica muito, muito potente sobre abuso infantil, porque eu acompanho, inclusive, várias representações, né? Inclusive tem uma delegada muito boa da Polícia Federal que instrui muito para a gente identificar esse tipo de situação. E daí um homem também de esquerda, ele faz uma piada com alguém que foi abu enquanto era criança. E, de novo, as mulheres, algumas que estavam nessa live, me chamaram disso, que eu estava defendendo o cara, porque eu acho que o cara fez também aí, ofendeu algumas pessoas da própria esquerda aqui, e as mulheres, ai, mas é porque tu tá dando para ele, porque, sabe, aquela coisa de gente pequena. Gente, pelo amor de Deus, qualquer mente saudável vai identificar isso como proteger uma cultura do abu. Não façam isso, esquerda. A esquerda tem que ser muito, muito potente, muito rápida nesse tipo de raciocínio. Não se defende esse tipo de coisa. Nós defendemos a inclusão, a gente tem que denunciar todos os dias, e muitas vezes a gente é cancelado aqui a troco de nada, porque as pessoas estão pensando, ai, mas é porque ela falou isso, porque é fofoqueira, tá falando do lado do nosso amigo. Gente, não é isso. É que aqui nas redes sociais, a comunicação, ela é muito expansiva, né? Ela chega a muitas pessoas, e às vezes o fato de eu não gostar daquele faz com que eu fique contra você. Mas você não pode querer gostar desse ou daquele, você tem que defender pautas e denunciar outras, inclusive machismo e abu e cultura de estupro, que é uma coisa que a gente está vendo aqui, inclusive dentro do nosso campo político, infelizmente. Mas a gente tem que tirar tudo isso da esquerda, porque a gente vai continuar patinando na forma que a gente está pensando sobre política. Política é essa pauta maior que a gente traz, de a gente fazer realmente isso, trazer políticas públicas para combater machismo, porque o machismo gera o feminicídio. Hoje a gente tem um ato social aqui no meu estado, a gente diminuiu ainda mais em homicídio, mas a gente cresce em feminicídio já. Então, que segurança é essa que a gente está trazendo? Não tem, né? Quando a gente ri, pensa bem, pensem, pessoal que está aí na For You ouvindo a gente. Pensa que aqui nós temos pessoas que riem de outra pessoa porque ela foi abu quando ela era criança. E que isso é um motivo para você, fazer brincadeirinha dentro da rede social com outra pessoa. Isso é ridículo, isso é horrível. Sabe, isso é a coisa mais horrorosa que eu vejo aqui nas redes sociais, e tem muita coisa aqui que a gente fica assim, a gente quer fugir, porque a gente não quer acreditar que isso acontece aqui, mas acontece muito, viu? Eu vou ler algo aqui da Agência Brasil.
Está dizendo assim, a população, a contagem da população, a porcentagem da população brasileira que se identifica como parte da comunidade LGBTQIAPN+, varia dependendo da pesquisa e do recorte considerado. Estudos recentes indicam que cerca de 12% da população adulta, estamos falando de eleitores, adulta brasileira se identifica como parte da comunidade LGBTQIAPN+. A gente está falando de 12% da população brasileira. A gente está falando de eleitores. Então, gente, a esquerda, que diz que a pauta identitária atrapalha a comunidade em geral, mal contada, né? Porque a gente está falando de autodeclaração e nem todo mundo tem a coragem de se declarar, porque as pesquisas são respondidas dentro da casa e às vezes essas pessoas que estão dentro dessa casa não têm coragem, ou a mãe ou o pai responde por esses. Então a gente está falando de uma parcela do eleitorado brasileiro que já se conta, já se pode contar 12%. E boa parte dessa parcela é muito identitária, né? Gosta de se ver nos lugares. Como bem disse a Rose, a gente, né, viu 2,5 milhões de pessoas em um show que é LGBT puro. Então, se vocês não querem aprender formas de tratamento, evolução linguística, aprendam sobre a eleição. Porque eu, Jaque Correia, faço campanha também contrária às pessoas que não me defendem como eleitora, como cabo eleitoral. E eu vou dizer, não, esse não tem por que votar nisso. Eu vou votar no cabra que me vê como possível cabo eleitoral, como uma pessoa eleitora, como uma pessoa cidadã. Se você diz que a minha pauta me atrapalha, eu vou dizer que o que está atrapalhando também é o pobre, né? Já que a direita diz que o pobre pesa no orçamento, os benefícios pesam no orçamento, o aposentado pesa no orçamento. Você percebe que o discurso de dizer que a pauta identitária atrapalha é o mesmo discurso da direita dizer que o que pesa é o salário mínimo dado ao aposentado, pago ao aposentado, que é que o trabalhador está pesando muito, que é os programas sociais estão pesando muito na economia brasileira. É a mesma discussão. Então, cuidado, porque eu tenho um discurso pronto para você esquerdista que fala que a pauta identitária atrapalha. E eu não vou ser simpática falar, porque, olha, a evolução linguística é assim, a gente falava assim. Não. Eu vou partir pesado. Eu vou tratar você como burro que é. Sabe? Então, assim, quando você participar dessas lives, você leve a pauta política eleitoral. Falando dos números, né? A população LGBT são 12%. Dentro desse, a população trans adulta eleitoral é 4%. Então, esses 4% faz diferença no voto. Você tem certeza que você quer pegar a briga contra esse público? Eu não subi, eu estava só na barra de rolagem, até porque tinha pessoas tinha várias pessoas já na janela, né, todas com um grande grau de conhecimento, assim, mas em específico nesse, a maioria não estava preparada para aquele esquerda que trouxe, né, justamente essa pauta, sabe? Então eu fiquei muito triste nesse sentido, assim, né, mas tenho certeza que os demais agora já vão começar a estudar um pouquinho mais, porque ele também trouxe ali naquele momento, né, várias informações, né? Acredito que se hoje isso acontecesse, isso aconteceu faz uns 2 meses, eu acho, né? Eu estava só na barra de rolagem, acompanhando, porque isso para mim é bem importante, para todos nós, né? Essas pautas justamente sobre as minorias, né, entre aspas, é sempre importante, porque é como você disse, né? Esse é o mesmo entendimento que fala sobre nós que estamos vulneráveis muitas vezes, né? Então, às vezes não é só sobre uma linguagem neutra, isso também vai ser, a mesma linha de pensamento vai se respingar naqueles que estão lá, por exemplo, hoje. Nós temos aqui essa política de Lula, de Minha Casa Minha Vida, destinar um percentual dessa política para moradores de rua. Não sei se você está acompanhando. Pois é, o meu município aqui negou isso. Entendeu? Então eu vou entrar justamente aqui no meu município para a política de ano que vem, justamente nessa pauta, porque como que pode uma coisa dessa? Então é a mesma linha de pensamento, como você colocou aqui, a mesma linha de pensamento, né? E a gente tem que realmente trabalhar muito contrário a isso, né? A esquerda tem que estar preparada para essas pautas que são e que falam sobre minorias, sobre os vulneráveis, sobre machismo, sobre cultura de estupro, sobre feminismo. Gente, não pode ter medo de falar sobre isso, tem que ler sobre o assunto e falar sobre isso. Agora, não podemos, enquanto esquerda, ficar brigando aqui, porque alguém da esquerda vem aqui e diz pra gente, olha, o seguinte, a esquerda tem que investir em mim, porque eu sou aí uma formadora de conteúdo, não sei o que, a esquerda não investe. Isso não é pauta para mim. Pauta, para mim, são pautas de minorias que precisam de trabalho, que precisam de educação, e é isso que eu estou defendendo aqui. E me desculpem
se essas pessoas que têm grande aqui audiência ficam incomodadas quando eu venho questionar isso. E eu sempre vou vir, infelizmente. Eu sou uma briguenta. Esses dias eu até postei uns vídeos do evento que eu participei. Foi um evento do Motu, que é do Aham. governo. Eu paguei, a mim coube só minhas passagens. Então eu fui, levei uma amiga e minha sobrinha e minha irmã. Então as passagens é 50 por pessoa. Então eu gastei 400, pera, 400 para ir, 400 para voltar. Pera. Não, 400 não, 200 para ir, 200 para voltar, né? De passagem. Para ir para um evento que eu acho que é importante de politizar. Então perceba, aí quando se fala da greve dos trabalhadores, eu já coloquei no meu bolso dinheiro para pagar um ônibus, entende? Em 2022, quando eu estava fazendo live, recebi um convite da comunicação do Lula, né? Do governo Lula. Eu fiquei super feliz. Ali eu fui reconhecida, a Maria, que também fazia live aqui, e a Ângela, que é uma escritora da autobiografia, da biografia de Emília Borba, a gente foi convidada. E foi o reconhecimento que a gente faz o trabalho em prol da esquerda. Mas eu não ganhei nada de hoje. Nada. É muito pelo contrário. Se você me perguntar, eu gasto. Eu tenho que comprar telefone, eu tenho que pagar a internet. Né? Eu tô sempre com 2 telefones tentando investir. Então, eu pago para ser petista. Eu pago a filiação. Atraso um pouquinho. Dou Mas, percebe? Eu pago para estar organizada dentro do partido. Eu pago para fazer militância. Porque a minha luz, eu tenho que pagar. A minha internet eu tenho que pagar. Eu tenho que estar com o telefone legalzinho para fazer. Então eu pago. Eu não ganho nada. Nem do próprio TikTok. Eu não ganho niente. Então se você veio para aqui fazer da militância seu trabalho, pode ir embora. Militância é militância. Militância é desagradável, é solitária. É você ter vontade de ter uma sociedade melhor, mais justa. E às vezes você não ganha nada. Às vezes você perde. Né? Você perde de viralizar. Você perde de aceitar nas redes sociais, fazer campanha, porque ninguém quer um militante como campanha, nas suas campanhas. Então, assim, se você está esperando que o Partido dos Trabalhadores ali financie, então pode sair, né? Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas não vai ser uma pessoa que a pessoa encontrou na rede social, vai ser uma pessoa orgânica, que entende o que é o partido, né? Vai ser as mídias independentes que vai ser financiada de alguma forma. Você, meu amor, não teve sorte, não está fazendo um bom trabalho. Sinto muito. O projeto que você está falando é o Mutu que você estava participando? O Motu é o meu movimento, o Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos. Aham. Ah, eu vi alguns vídeos seus ali, achei bem legal. É um movimento que a luta, ela se iniciou em 2007 pela luta pela moradia. Uhum. Né? Em 2007, quando o governo é petista, as pessoas começaram a ocupar tudo quanto é espaço. E aí foi preciso organizar, porque havia um boom de ocupações irregulares. E que ocupava hoje era despejado no mês seguinte. Então a gente se organizou e criou o Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos, que iniciou com moradia, porém hoje é por direitos. Né? Hoje fala do feminismo, hoje fala do LGBT, hoje fala... Tem muita coisa. Já não cabe mais só lutar por moradia, sabe? A moradia é o essencial, é o pilar. E a gente trabalha a consciência de classe, né? Falei, você é pobre, sabe? Né? Não é isso? É isso aí. Tem que ter essa consciência, né? De classe. Isso é consciência de classe. Mas eu vou sair aqui, já que é sempre bom conversar contigo, minha querida. Você é uma pessoa com grande conhecimento e eu acho que é isso. A gente ir aos pouquinhos mesmo. A gente gostaria de falar para muito mais pessoas, mas é que cada um às vezes está preocupado só com seus interesses pessoais e esquece da pauta maior, que é isso que a gente está chamando a atenção, né? Nada contra também quem tem suas necessidades, a gente sabe, né? Que tem também isso por aqui, mas a gente não pode se esquecer dessa pauta maior. Ou a gente faz isso, ou a gente vai perder em 2026, gente, porque tá complicado. A comunicação da esquerda tá bem truncada mesmo, porque parece que os interesses pessoais estão falando mais alto e não pode ser assim. A gente está aqui para trazer justamente políticas públicas, para a gente lutar por um propósito, por uma ideia de sociedade que traga, né, menos desigualdade social, mais projetos, menos desemprego,
emprego, né, um salário legal, embora a gente saiba que isso é uma luta sempre, né? Nós não podemos desistir da luta, né? E parece que as pessoas esquecem um pouquinho disso. Então, gente, vamos sair um pouquinho dessa coisa de ficar com as quatro pedras na mão. A gente não está aqui para falar sobre pessoalidade, sobre pessoas. Nós estamos aqui para anunciar coisas boas, projetos bons, mas também para denunciar pessoas interesseiras que querem só o seu benefício próprio, né, Jaque? E Jaque é brava, a gente sabe que ela é. Eu também, às vezes, eu perco um pouco a paciência, porque as pessoas não entendem, às vezes, o que a gente está falando e estão sempre numa defensiva que é desnecessária. A esquerda não está contra a esquerda, nós estamos aqui por um objetivo que é a pauta maior, gente. Então, nós não podemos se perder disso, e parece que a gente aqui, não estou vendo mais redes sociais de manhã e à tarde, que é o tempo que eu posso, né, estar nas lives de vocês aí que abrem lives. Eu não abro live, eu não estou competindo com ninguém, eu não tenho inveja de ninguém, eu nunca fui remunerada aqui, entendeu? Então, porque até isso eles me acusam, sabe? A minha voz também incomoda, sabe? Ô, Jaque, como que é a minha voz aí? Porque, essa sua voz que é muito não sei o quê, mas tu é isso, tu é aquilo, tu te incomoda? A minha voz é assim mesmo, tá? Eu gosto que a voz da gente incomode. Quando ela parar de incomodar, Olha, é impressionante essa esquerda, cara. Meu Deus. Não. eu estou muito feliz que a minha live flopa. Porque essa conversa que eu tive com você agora é uma das melhores. É uma conversa que eu vou salvar. É uma conversa que eu vou Imagino. salvar em lugares. Essa Olha quanta experiência boa, né? sabe? Não adianta a gente tentar provar que é inteligente. Pessoas inteligentes são vistas, são notadas. Não precisa ficar dizendo eu sou inteligente, eu sou bem informado. Pessoas que são bem informadas e inteligentes é percebida. Então, eu sou muito grata quando tem uma live dessas, que flopa, que a gente pode se dedicar à nossa conversa, aquilo que a gente quer passar, sabe? E não a pauta que vão trazer na rolagem ou não sei lá de onde, sabe? Talvez as pessoas não gostem da gente porque elas são muito supérfluas. Elas querem discutir no raso. E eu não gosto. Se quer discutir mesmo, vamos para a profundidade, querido. Vamos cutucar os assuntos, né? Essa discussão rasa é do bolsonarismo, da direita, que diz a culpa é do aposentado. Se a gente fizer a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, tudo se resolve. Aí passa-se tempo, não se resolve. E ele diz, é porque a gente está aposentando mais gente. Temos que aposentar menos. É porque está se aposentando cedo. 65 é muito cedo, tem que ser os 70. Perfeito. É isso aí o objetivo dessa galera aí. Então, eu fui descobrir agora. O meu marido queria aposentadoria, né? Eu não sei se a maioria dos brasileiros sabe disso. Mas lá no governo Temer, por exemplo, mexeram na nossa previdência, né? E agora, se eu ficar viúva e precisar depender da aposentadoria do meu marido, eu só vou receber 50%. E isso passou despercebido pelos bolsonaristas, passou despercebido pela população brasileira. Por quê? Porque estão focados em pautas que não interessam, em pessoalidade, em coisas pessoais, e não estão preocupados com isso que a gente está trazendo aqui, que foi essa conversa maravilhosa que a gente trouxe, né? E tem mais, a idade mínima da viúva, né? Exatamente, gente, pelo né? amor de Deus. O cara pagou, bateu as botas, a mulher vai ter os filhos para criar sem aposentadoria, tá? É grave isso daí, gente, viu? Mas, Jaque, muito obrigada pela nossa conversa, meu amor, um beijo no teu coração. E daqui a pouco a gente volta para a gente continuar outras pautas, tá bom? Beijo para ti. Eu vou dar uma fechadinha por dentro aqui de suor. Tá bom. Eu volto. Beijo. Obrigada, Rose. Beijo, querida. Quem passou na rolagem aí, possivelmente, se gostou da conversa, bem. Se não gostou, essa é a conversa que a gente tem para entregar. Isso, Beijo. Tchau. Beijo, Rose.